Olá, Jaqueline. Meu nome é Jéssica Tayane Gomes, sou acadêmica do curso de Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia, pelo Polo de Buritis. Eu resido em Buritis, Rondônia, e realizei meu estágio na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Paulo Freire, em uma turma do primeiro ano do ensino fundamental. Sobre a caracterização da escola. A escola ela possui uma boa estrutura física, com salas de aula, laboratório de informática e uma sala de atendimento especializado para o AEE. O pátio é coberto, utilizado como refeitório, onde eles também realizam algumas apresentações culturais, momento cívico. Esse pátio ele é usado para isso. A cozinha e também tem os setores administrativos, que daí inclui a sala dos professores, a secretaria, a direção, a orientação e a supervisão. Apesar disso, ainda há uma necessidade de uma biblioteca e de uma quadra esportiva. A escola ela é muito pequena, então ela ainda não tem toda essa estrutura física, como em muitas outras escolas têm. Meu estágio foi realizado lá, em uma turma do primeiro ano do ensino fundamental, composta por 25 alunos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a observação e a entrevista, né? Durante o período de observação, acompanhei a rotina da professora Rosane Rodrigues Pereira Piper, que possui uma ampla experiência na alfabetização. Já são 25 anos, né, nesta caminhada como pedagoga, e é uma professora ótima. As aulas dela iniciavam com a acolhida, né, que é a organização da sala de aula, oração, até que todos os alunos ali cheguem, né, para poder compor a turma. E ela utiliza cartazes, a leitura coletiva, né, do alfabeto na parede e os sons das letras do alfabeto e os silabários, tanto simples como composto. E as atividades no quadro, livros e jogos pedagógicos que ela utiliza também nas suas aulas. Essa professora, ela trabalha com o método fônico, estimulando a consciência, né, fonológica e respeitando o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Na entrevista, ela destacou que um dos maiores desafios da alfabetização é a falta de incentivo familiar, né? Muitas crianças, elas não têm aquela convivência familiar, muitas das vezes materna e paterna, né? Às vezes mora só com o pai, às vezes mora só com a mãe, ou muitas das vezes não tem esse afeto com o pai e a mãe, mora com o avô ou a avó. Aí, muitas das vezes tem uma dificuldade muito grande nisso, né? Mas ela ressaltou a importância do planejamento, da afetividade e do uso das atividades lúdicas para poder favorecer a aprendizagem de cada aluno. Agora, continuando, falando um pouquinho sobre o planejamento e a docência, para a etapa de docência, eu elaborei uma aula com o objetivo de fortalecer o reconhecimento das letras, das sílabas e da consciência fonológica. Eu iniciei uma aula sobre uma conversa, né, sobre o alfabeto e realizei uma revisão da família silábica da letra V, que cada semana ela trabalha uma letra. Então, nesse período que eu realizei o estágio, ela estava nessa família da letra V. E em seguida, desenvolvi as atividades, detetive das letras e o caça-letras no quadro, nas quais os alunos identificaram as sílabas, letras iniciais e finais, e a quantidade de letra de cada palavra, e as palavras do cotidiano. Aí, durante essa aula, eu utilizei recursos como o quadro, o alfabeto da parede dela, da sala de aula, e os materiais de apoio da turma. Os alunos participaram de forma afetiva, demonstrando interesse, apesar de alguns momentos de conversa e agitação, consegui ali dar uma controlada, uma equilibrada para a gente prosseguir com a aula.
Foi possível perceber avanços, no reconhecimento das letras e das sílabas e na participação dos estudantes. Minha reflexão final, né? Ministrar essa aula foi uma experiência muito boa, enriquecedora para a minha formação, né? Enfrentei muitos desafios durante a organização da turma, as diferenças no ritmo de aprendizagem de cada aluno, mas aprendi a importância da mediação pedagógica, da paciência e da flexibilidade no planejamento, né? Poder saber lidar com cada criança com seu sentimento, a sua individualidade. É uma sala muito pequena, muitas crianças, né? 25 alunos numa turma, e é uma sala muito pequena. Então a gente enfrenta muita dificuldade ali no deslocar, né? Os corredores ficam muito apertados. Mas tirando isso, foi uma experiência ótima. Esse estágio contribuiu, né, para me aproximar à teoria da prática, fortalecendo minha confiança como futura pedagoga. Minha experiência, né, me enriqueceu muito e considero essa vivência fundamental, né, para a minha formação profissional e para compreender ainda mais a importância do professor no processo de alfabetização. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de vivenciar essa experiência, de poder fazer um curso tão bom como esse, né? É muito enriquecedor. O pedagogo ele enfrenta muitas dificuldades, mas apesar disso, é muito bom ver ali as crianças desenvolvendo, ver que você fez a diferença em cada vida ali, né, de cada criança presente ali naquela comunidade escolar. Desde já eu agradeço, né, a oportunidade. Esse estágio foi muito bom. Muito obrigada.